O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que entende a inquietação do mercado financeiro sobre o risco fiscal aqui no país. Repórter Marília Ribeiro, com mais informações, a equipe econômica vai apresentar propostas de corte de gastos obrigatórios. É isso, Marília, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tiago. Parece que sim, viu? De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a equipe econômica e a Casa Civil acabarão entrando em um acordo sobre essas medidas do corte de gastos que deve ser anunciado pelo governo para poder cumprir a meta fiscal. Como você disse, Tiago, o ministro da Fazenda também comentou, sobre essa inquietude do mercado financeiro nessa demora do governo apresentar quais medidas são essas para esse corte de gastos. Ele disse compreender essa inquietação e nós temos esse trecho da fala do ministro para acompanhar agora. Eu até entendo a inquietação, mas é que tem gente especulando em torno de coisas. De repente é assim, o jeito que eu falo, o jeito que eu... Tem coisas absurdas assim que as pessoas falam no jornal. O Haddad dormiu muito, dormiu pouco. O meu trabalho é esse, tentar entregar a melhor redação possível para que haja compreensão do Congresso, da situação do mundo e do Brasil, e nós possamos ancorar as expectativas e sair desse rodamuinho que não faz sentido à luz dos indicadores econômicos do Brasil. Tiago, e hoje, após um evento que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esse ministério que também está envolvido nessas negociações do corte de gastos, comentou, Ela falou que essas medidas devem ser apresentadas agora em novembro e votadas no Congresso Nacional a partir do ano que vem. Segundo Tebet, o presidente Lula já sabe dos números e de onde seriam feitos todos esses cortes, mas ele ainda precisa dar um aval final. Para ela, a maioria das medidas tem um impacto apenas em 2026. Tiago, e para a gente finalizar, parece assim que houve um entendimento só entre a Casa Civil e a equipe econômica, porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele comentou hoje sobre o assunto quando apresentou o CAGED. Ele sinalizou, Tiago, que pode pedir demissão do cargo caso o governo federal faça mudanças em programas e benefícios da pasta do Ministério do Trabalho. Segundo ele, uma decisão sem a sua autorização é uma agressão e nós temos esse trecho da fala do ministro para ouvir também. O cargo é do presidente. Independente disso, o cargo é dele. E todos os ministros, a carga é dele. Ele achar que o ministro não está servindo, ele pede para sair. E não tem crise. O que eu estou dizendo é que esse debate não existe no governo. Se existisse, o presidente Lula tinha me falado, Marinho, pega leve aí, porque esse debate está acontecendo aí, talvez não tenha que fazer. Ele não existe. Pois é, Tiago, a expectativa é que até o final dessa semana essas medidas elas possam ser anunciadas, mas assim, ainda deve ter muitas negociações entre o Ministério da Fazenda, a Casa Civil e toda a equipe econômica, Ontem nós tivemos uma reunião lá no Palácio da Alvorada, onde envolveu até Gabriel Galípolo, que é diretor de política monetária lá do Banco Central. Com esse corte, o que o governo quer, O objetivo do governo é zerar o déficit fiscal neste ano e para 2026. E para isso, a equipe econômica lançou uma série de medidas para poder aumentar essa arrecadação. Para 2024, o TCU disse já que é bem improvável que essa meta do governo seja alcançada, Tiago. Bom, essa é a discussão dentro do governo, a gente vai continuar, claro, acompanhando e saber quando que o governo vai anunciar esse pacote para o corte de gastos. Bom trabalho, Marília, vou chamar, claro, os nossos comentaristas. Ô Dora, o que chamou a atenção ainda da fala do ministro Fernando Haddad de ontem é que ele disse, olha, não tem prazo para que haja essa discussão ou que o pacote vai ser anunciado. O problema é que o mercado financeiro reagiu muito mal em relação a isso. O ministro é também um político, ele poderia falar talvez na próxima semana, daqui a alguns dias, em breve, porque o mercado reagiu mal. Agora, como é que o governo vai desatar esse nó, hein? Pois é, essa é a questão, porque essa demora, ela mostra para gente que tem o pano de fundo dela, é uma divisão do governo. A área econômica defendendo, claro, a contenção de despesas e um outro grupo achando que não, que os gastos, que a continuidade dos gastos, principalmente na área social, vai estimular o crescimento e, com isso, garantir a popularidade do presidente Lula, que é quem vai fazer
esse desempate. Mas o que a demora sinaliza é que o presidente ainda não conseguiu, não está totalmente convencido pela área econômica de que vale muito mais a pena economizar agora para poder, talvez, gastar no ano eleitoral de 2026. Pois é, e essa ameaça do ministro do Trabalho chama a atenção. Ele foi muito sincero, não é, Vilela? Exatamente. Isso mostra que, de fato, é um debate que está acontecendo dentro do governo, é algo que os movimentos estão acontecendo dentro do governo, e o ministro experiente como o ministro Marinho não faria essa fala, essa observação à toa, vindo do nada. De fato, existiram alguns rumores, ele sentiu algum tipo de movimentação e já fez questão de sair à frente para garantir, talvez, uma defesa política de que não vai ser tomado nenhuma medida que venha a contrariar os interesses que ele defende à frente do Ministério do Trabalho. Agora, Vilela, o que a Dora fala é correto, né? Talvez segurar agora para soltar depois. A gente sabe que vai ser um ano eleitoral, só que daqui a 2 anos ainda, né? Pois é, a linguagem política, ela diz justamente isso. Ela trabalha de acordo com os ciclos eleitorais e aí teremos em 2026 uma disputa importantíssima, onde o presidente da República, o governo atual, naturalmente vai querer levar bondades para poder colher votos com isso na sua eventual campanha de reeleição.